31 de agosto de 2003, está começando mais um Fantástico. Um dos primeiros astronautas a pisar na Lua garante, vem aí o turismo espacial. Exclusivo. Você vai ver imagens impressionantes de um ritual indígena secreto e sagrado. Esperança, as células tronco estão devolvendo a visão a este homem. O retrato falado de um domingo inesquecível. Ela foi ao casamento da filha com um dente emprestado. Quem é normal? Hoje vamos tratar de gente que tem mania de limpeza. O mundo que a ciência recriou. As feras da pré-história saem para caçar à noite. Uma pesquisa tira a dúvida: quem faz mais sexo no Brasil? O homem. A mulher. Altos papos. Quais são as preocupações de quem chega aos 30 anos? E na festa do nosso aniversário, Frejá e Skank cantam Roberto Carlos. E meu amor também. É Fantástico, a sua revista eletrônica semanal com Pedro Bial e Glória Maria. Boa noite. Esta semana, o Brasil se emocionou com uma cena da novela Mulheres Apaixonadas. Salete, a personagem vivida pela atriz Bruna Marquezine, viu a mãe dela morrer na cama de um hospital. Como é possível superar um trauma como esse? Em São Paulo, um grupo de estudiosos pode ter a solução. A filha chora, debruçada sobre a mãe que agoniza no hospital. A cena, que foi ao ar esta semana na novela Mulheres Apaixonadas, tocou o coração do público. Todos nós tivemos perdas importantes na vida e que sentimos essa dor de ver as nossas pessoas queridas irem embora, de uma maneira ou de outra, ou por morte, ou por separação, não é? E quando a gente vê uma cena assim, isso toca nas nossas dores. Salete e Fernanda são personagens de ficção, mas elas nos ajudam a refletir sobre um tema delicado. Como dizer a uma criança que ela nunca mais vai ver a mãe ou o pai? Na hora da morte ou na hora da notícia, de dar notícia para a criança de que a mãe ou o pai faleceram, então que seja uma pessoa de confiança e que não seja uma pessoa que esteja absolutamente abalada pelo que aconteceu, né? Porque talvez ela não consiga dar conta das próprias emoções e das emoções da criança. Maria Helena e Valéria fazem parte de um dos poucos grupos existentes no Brasil que estudam a dor do luto. Elas dão apoio a pais e, principalmente, a crianças que precisam de uma atenção especial. Eu vou pedir para tua avó para você ir lá para casa, pelo menos por hoje. A personagem da Cristiane Torlone, eu achei que ela foi muito adequada. Primeiro porque ela garantiu algumas coisas básicas para a criança, né? Levou ela para um outro ambiente, um ambiente tranquilo, seguro, cuidou da parte de comida, do bem-estar dela, isso é muito importante. Vitor Hugo, de 10 anos, passou por isso esta semana. O pai dele, Sidney Aparecido de Moraes, estava entre os 21 pesquisadores mortos na explosão de um foguete brasileiro em Alcântara, no Maranhão. A mãe, abalada, não conseguiu dar a notícia. A dor dele é a minha dor. Então, foi muito difícil, foi um momento assim muito difícil. Eu não tinha como dizer isso ao meu filho. Seu pai morreu. A missão de contar o que houve ficou para o tio, o jornalista Ângelo Ananias. Ele não escondeu nada do sobrinho. Procurei ser o mais franco possível e didático. Por mais otimista que você queira ser, eu acho que você tem que caminhar pelo pior, porque a situação era irreversível, não adiantava você querer enganar, né? Ângelo agiu certo. Os especialistas dizem que as crianças têm de ir se acostumando à dor da perda. Elas superam isso com o tempo, desde que tenham uma base familiar sólida. Os adultos acham que a criança não aguenta. Ela aguenta, ela tem recursos, os recursos dela, mas ela tem recursos para lidar com isso. E vai elaborar e vai continuar vivendo bem. Eu penso assim, que chora no momento e o mundo não para, tá girando.
Você vai continuar o caminho do seu pai? Vou. Essa é a Luciana, a nossa filha. 17 anos. Acidente de trânsito. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, esta psicóloga dá apoio a pais e mães que perderam filhos. Aqui no grupo, a gente consegue ver que não é só a gente que sofre, que todos que estão aqui sentem a mesma dor. Ana Paula faz o mesmo trabalho em funerárias, onde reserva um cantinho especial para crianças. Objetos que a gente utiliza é o lápis de cor e folha, que permite a expressão dos sentimentos da criança, e fantoches, para que ela possa nos passar como ela vem vivendo este momento, né? Olha minha mãe chegando no céu. Com imagens de anjos, flores, arco-íris, nuvens, chuva, sol, as crianças desta escola passam uma mensagem de esperança para a Salete. Para a Salete não ficar triste porque ela tem muitas pessoas que amam ela. As crianças sentem dor, mas conseguem traduzir a morte em imagens poéticas. É como se soubessem que o pai e a mãe, onde quer que estejam, nunca vão deixá-las sozinhas. É possível que a gente supere esta tristeza, não é? Há um amanhã para nós. Tão longe, tão perto. Quarta-feira, o planeta Marte ficou cara a cara com a Terra. Apenas 54 milhões de quilômetros nos separaram. Da última vez que isso aconteceu, o homem ainda vivia nas cavernas, 60 mil anos atrás. Um pioneiro da exploração espacial afirma: nosso futuro reserva contatos ainda mais imediatos com Marte. Ele é Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. O segundo homem a pisar na Lua deu uma entrevista exclusiva ao Fantástico nos Estados Unidos. Buzz Aldrin faz uma aposta. Viajar para o espaço vai deixar de ser um privilégio de poucos. Este homem pisou na Lua. Hoje olha para o lugar em que esteve, mas sonha com desafios mais distantes. Edwin Buzz Aldrin nos recebeu no interior do estado americano de Ohio. Estávamos num show aéreo. Ex-piloto de caças, Buzz se sente à vontade, relembrando as aventuras que viveu no passado. – 16 de julho de 69. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. No dia 20 de julho, Buzz pilota a Águia a caminho da Lua. A 90 metros do solo, um problema. A nave ia descer numa cratera. A manobra rápida garante o pouso macio no mar da tranquilidade. 4 forward, drift into the right level. 30 seconds forward, drift. Contact light. Neil Armstrong foi o primeiro homem a andar na Lua. A imprensa especulou que isso teria deixado Buzz magoado. Rumores que ele hoje nega. Teria sido impróprio para o comandante da missão ficar na nave, enquanto eu receberia toda a atenção do mundo. As palavras que ele usou para descrever a Lua ficaram na memória coletiva. Desolação magnífica. Era um ambiente desolador, mas ao mesmo tempo um momento maravilhoso. Os homens tinham atingido o ponto de observar de perto nosso vizinho, a Lua, sem vida. O pouso no mar, o isolamento. Naquela época, a NASA tinha medo que os astronautas trouxessem vírus desconhecidos da Lua.
Missão cumprida, Buzz entrou em depressão e mergulhou no alcoolismo. Algumas tendências genéticas que herdei se manifestaram. Ainda não estou livre totalmente, mas busco o caminho da sobriedade e da abstinência. Sobriety and abstinence from alcohol. O homem que pisou na Lua agora quer dividir pelo menos parte da experiência dele com outras pessoas. Um dos projetos de Buzz Aldrin é levar gente comum para a órbita da Terra. Ele acha que seria uma espécie de preparação, porque Aldrin não acredita na sobrevivência da raça humana aqui na Terra. Em maio de 2001, o milionário americano Dennis Tito pagou $20 milhões para embarcar na Soyuz e passar uma semana na estação espacial. Com foguetes reutilizáveis, o custo da aventura poderia cair ao ponto de tornar a viagem acessível a qualquer terráqueo. Imagino que as pessoas fariam viagens de 24 horas em órbita da Terra. Poderiam até experimentar uma caminhada no espaço. A base de Alcântara, no Maranhão, teria um papel importante. Alcântara fica mais perto da linha do Equador, onde a rotação da Terra é mais rápida. Os foguetes lançados de lá gastam menos combustível para alcançar a órbita do que os que saem de Cabo Canaveral, na Flórida. A economia no preço do lançamento é de até 30%. Os foguetes de baixa órbita podem atingir de 250 a até 1.000 quilômetros de altitude. Hoje levam satélites de comunicação. No futuro, poderiam levar turistas. Buzz Aldrin pretende visitar o Brasil em novembro. Iria conhecer a base de Alcântara e também fazer uma aventura. Vai em busca das belezas de uma ilha brasileira. Fiquei sabendo recentemente de um bom lugar para mergulhar. O homem que pisou na Lua é um incansável explorador. Já mergulhou num pequeno submarino para ver o Titanic submerso. Agora está de olho em Marte. Uma viagem que, segundo ele, pode salvar a raça humana. Temos a obrigação de garantir a sobrevivência da raça, e isso pode requerer nossa presença em lugares distantes, em caso de alguma coisa catastrófica acontecer com a Terra. Os cientistas especulam. Pode ter sido um meteoro que causou a extinção dos dinossauros. Na Austrália, imagens de uma cratera aberta há milhões de anos por um asteroide. No futuro, a poeira causada por um novo impacto poderia encobrir os raios do Sol e ameaçar a raça humana. Ninguém gostaria que isso acontecesse, mas é possível. No sistema solar, Marte é o planeta mais parecido com a Terra. Aldrin acha que um dia o homem deve estabelecer uma colônia em Marte. Será que Marte é a imagem do futuro que a evolução reserva para a Terra? Ou estaria aqui, em gestação, a Terra do futuro? Ninguém sabe essa resposta. Buzz Aldrin acha que só vamos descobri-la se o homem mantiver o espírito de exploração que há mais de 30 anos o levou a desvendar a magnífica desolação da Lua. Clayton, este menino de 8 anos, é autor de uma façanha. Viajou de bicicleta da Paraíba até o Rio de Janeiro. 5 meses de viagem, 3.200 quilômetros. Clayton, a mãe e os irmãos vieram acompanhando o pai, um motorista que há 1 ano e meio procura emprego. Nada mudou até hoje, não mudou nada. Continuo sem emprego, continuo sem dinheiro, continuo na miséria, continuo de uma forma que não dá nem para a gente contar direito. De 98 para cá não consegui mais emprego não. Será verdade que eu cheguei nessa cidade pra primeira... A família está morando de favor no subúrbio do Rio, num cômodo alugado pela Igreja Católica. Cícero faz biscates e procura um bom emprego. Clayton é analfabeto, assim como os pais e os irmãos, mas quer estudar.
sonha com uma bicicleta nova, pequena como ele. O sonho é daqui pra frente eu ter alguma coisa na vida, né? Eu, minha família. Em 98, a viagem que a família do seu Cícero fez da Paraíba ao Rio de Janeiro de bicicleta foi comentada em todo o país. Tanto que inspirou o filme, agora eles vão ter a oportunidade de rever a própria história no cinema. Eu estava em casa assistindo o Fantástico, a ideia foi imediata, assim, foi uma coisa que aquilo me tocou de uma forma tão forte que eu falei, eu acho que isso dá um filme. Na pré-estreia do filme O Caminho das Nuvens, esta semana em Fortaleza, toda a atenção para seu Cícero, Dona Rosa e os 7 filhos. Aqui é o meio do mundo. É o que está escrito aí. Praça do Meio do Mundo. O filme mistura a história da família e ficção. Eles não tiraram o olho da tela e se emocionaram, lembrando cada momento da aventura. Cícero! Gostei muito. E nunca esperei, né, de chegar numa dessas hoje em dia. Teu pai sabe o que faz, Antônio? Não sabe nada. Sai pelo mundo com essa bicicleta. Menino, é teu pai. Se eu continuar vivendo nessa situação que eu tô, eu faço outra viagem. Tem a mesma coragem. Tem a mesma coragem. Tanto vai pro Rio de Janeiro como para qualquer canto do mundo eu faço. De bicicleta? De bicicleta, de pé, de jegue, o que puder eu vou. Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Barretos, urgente, o desafio está feito. Quem consegue ficar montado nesse touro indomável, você não pode perder. Já, aqui no Fantástico. Oferecimento Está voltando para o Rio de Janeiro o adolescente que fugiu de casa para se juntar à guerrilha colombiana. Alexandre de Donato tem 14 anos e hoje reconheceu que planejava mesmo aderir às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Do barco onde foi encontrado chegando a Manaus neste sábado, Alexandre foi para a sede da Polícia Federal, onde passou a noite. Comeu pizza, mas recusou o refrigerante comprado pelos policiais, alegando que não consumia marcas americanas. Mais tarde, aceitou um guaraná, depois de ter sido convencido pelo delegado de que se tratava de uma bebida produzida na região. De madrugada, Alexandre contou aos policiais que planejou a viagem pela internet. O adolescente economizava todo o dinheiro que recebia dos pais para ir ao shopping. Com R$600, comprou as passagens de ônibus e de barco, na tentativa de chegar à Colômbia. A aventura de Alexandre começou no dia 23, quando ele saiu do Rio de Janeiro. Pegou um ônibus para Belém do Pará, depois um barco para Santarém, onde trocou de embarcação com destino a Manaus. Alexandre disse aos policiais que pretendia chegar à Colômbia, entrando pelo município de São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Amazonas. De lá, ele seguiria para a comunidade de Vista Alegre, na fronteira com a área dominada pela guerrilha. Você chegou, assim, a pensar que você ia conseguir mesmo chegar lá na Colômbia? Cheguei. Em que momento você falou, poxa, a partir de agora eu já estou na Colômbia, já consegui chegar? Quando faltava 1 hora para chegar em Manaus. Eu acho que eu estou dentro do meu país, eu tenho o direito de navegar ele por onde eu quiser. Ainda que seja menor. Ainda que seja menor. Alexandre foi levado para o aeroporto no início da tarde.
O encontro com os pais aconteceu no saguão. O rapaz se deixou abraçar. Depois retribuiu o carinho da mãe. Muito alívio. Eu agradeço a toda a imprensa, agradeço a todo mundo que trabalhou, o pessoal lá do meu estado, a polícia, a inteligência, a coordenação, o SOS Criança, que foi quem divulgou, toda a imprensa. Ele não sabe o que é a Farc. Isso que a gente quer chamar a atenção dele. Ele falou, olha só que tu foi lutar. É para transformar o tráfico numa coisa legal, deixar de ser tráfico e virar um novo ramo da industrial. Acho que ele hoje não tem essa consciência ainda. Não tem essa consciência. Quando seguiu para o embarque, Alexandre foi sozinho, andando na frente. Os pais vieram atrás. Em São Paulo, a polícia anunciou agora há pouco que prendeu toda a quadrilha de Claudair Farias, o traficante paulista ligado a Fernandinho Beiramar. Mesmo preso, Claudair comandava o tráfico de drogas. Mais do que a apreensão de algumas centenas de quilos de cocaína, o Departamento de Narcóticos comemora a destruição de uma conexão de peso. Segundo a polícia, as prisões feitas hoje em 3 cidades do interior e da região metropolitana de São Paulo encerram as operações de um importante protegido de Fernandinho Beiramar. Claudair Farias, também ligado às Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foi preso no Paraguai em junho, mas continuava dando ordens ao braço direito dele, Edson de Moraes Pedroso. Nós recebemos um e-mail da polícia paraguaia apontando que ele continuava a agir no tráfico de entorpecente, mesmo preso. Entre os presos também estão 2 químicos da quadrilha, responsáveis pelo processamento da droga. E nas mãos da segurança havia até um rifle M16, com esta inscrição em inglês: propriedade do governo dos Estados Unidos. Um touro chamado Bandido é o terror dos vaqueiros na festa do peão boiadeiro. Quem tem coragem de enfrentar a fera? Um duelo, um desafio, superação de forças. De um lado a fúria, de outro a coragem. Um é temido e o outro também. Temido. Quem? O boi. Segura, peão! O touro é invencível, dizem os mais habilidosos peões da festa de Barretos, no interior de São Paulo. E não foram poucos os que o touro derrubou. 130 já foram para o chão. É muito bravo, né? Muito bravo, né? O nome dele é Bandido, 7 anos, 998 quilos. Uma mistura de raças, exemplo de melhoramento genético. Mas por que ninguém consegue dominar o bicho? Oh, pegou! Tá louco, rapaz? O raciocínio dele é bem mais rápido que dos outros, porque na própria montaria, a partir do momento que ele derruba o peão, ele já às vezes quer pegar o peão, quer pegar o salva-vidas, então ele tem um reflexo muito rápido. Ô, pô, torce por mim. O peão é Ananias Pereira, 24 anos, 78 quilos, 59 títulos em rodeio, o maior montador de touros do Brasil. Tem um dia do peão, tem um dia do boi. E se ele tiver no dia do boi, eu vou ter que virar um boneco, senão é areia. Na noite do duelo entre Bandido e Ananias, 35 mil pessoas no estádio. O Bandido, preso no curral, parece pronto para sair detonando. O peão entra como herói. E o grande desafio dessa noite começa daqui a pouco, em 5 minutos. Para vencer, o peão só tem que parar 8 segundos em cima do touro. Parece pouco, mas o médico do rodeio está acompanhando o peão mais corajoso do Brasil. Como está o coração do Ananias? Normalíssimo, batimentos 80 batimentos por minuto, sem estresse. Tranquilinho? Tranquilo, mesma coisa, ele é a mesma coisa dos outros boi. Eu vou montar num boi, não vou montar no Bandido. Segura, peão!
90 centésimos. Neste ano, o Rei de Barretos é um touro. Continua invencível, mais uma para ele. É fim de tarde. A fêmea de Gastornis, uma ave predatória, sai para caçar. Ela está faminta e vai mostrar por que é a fera mais temível da floresta. Mas ela vai ter uma surpresa desagradável. A lei da selva não perdoa ninguém. No mundo de 50 milhões de anos atrás, a morte está no ar. O Propaleotherium, mamífero ancestral do cavalo, parece menos alerta do que o normal. O motivo? Passou a tarde comendo uvas fermentadas que estão apodrecendo no chão. A pequena quantidade de álcool é suficiente para alterar seus sentidos aguçados. Esta não é uma boa hora para se descuidar. A família de Leptictidium corre para se esconder. Este é o mundo onde aves comem cavalos. A fêmea de Gastornis volta para o ninho. Só agora descobre o terrível destino de seu único filhote. A maior predadora da floresta foi humilhada. Por ser uma ave muito grande, ela foi obrigada a construir seu ninho no chão e acabou pagando um preço alto. Meses de dedicação desperdiçados. Apesar de tudo, a família de Leptictidium conseguiu se alimentar e os filhotes sobreviveram à primeira caçada. Depois de um dia inteiro de preguiça, o Godinotia, animal de hábito noturno, desperta. Este é um primata e faz parte de um novo grupo de mamíferos que se especializou em viver nas árvores. Os primatas têm uma visão aguçada e mãos extremamente habilidosas que não apenas os ajudam a se movimentar entre os galhos, mas também a capturar insetos. Mesmo quando eles estão sob a casca da árvore, os primatas são criativos e espertos. Embora o Godinotia seja um animal solitário, no futuro, os primatas serão bastante sociáveis. No lago, o Ambulocetus, ancestral da baleia, ainda mantém uma paciente vigília esperando pela presa. À noite, outros grupos de animais saem para caçar. Este pequeno predador escolheu o trecho errado do lago para beber água. A técnica do Ambulocetus para matar é simples. Suas fortes mandíbulas seguram a presa até que ela se afogue.
Semana que vem, nossa viagem pelo mundo pré-histórico dá um salto no tempo. 15 milhões de anos depois, os descendentes do Ambuloceto se transformam nos senhores dos oceanos. E os mamíferos terrestres deixam de ser os animais pequenos e tímidos do passado. 6 toneladas de carne de jacaré foram apreendidas no porto flutuante de Beruri, a 30 quilômetros de Manaus. Segundo o Ibama, mais de 1.000 animais foram mortos. A caça de jacaré é proibida há 30 anos na Amazônia. O crime é punido com até 5 anos de prisão e multa que chega a 100 milhões de reais. Mas até agora, nenhum caçador e nem o dono da carga que seria levada para Belém foram identificados. Uma tradição em nome do casamento eterno. O bolo que você leva 25 anos comendo. Daqui a pouco aqui no Fantástico. Escritores brasileiros aceitam o desafio de definir em poucas palavras o que é que significa para cada um a palavra fantástico. Fantástico é o brado retumbante. Fantástico é o sol da liberdade que afinal conquistamos. Fantástico é o penhor da igualdade com a qual sonhamos. É o sentimento de amor e esperança que temos por este país gigante, belo e forte por natureza. Fantástico é este céu risonho e límpido. Fantástico é o sonho intenso que temos de ver feliz este país fantástico. Uma pesquisa confirma: o poder de consumo está na nossa mão. As mulheres são o primeiro alvo na hora das compras. Depois vem as crianças. E nós, os homens, segundo os publicitários, só depois dos cachorros. Mulheres e homens na hora da compra. Tem diferença? O homem não tem muita paciência, não, para comprar. O meu não sabe nunca o que ele quer, ele só sabe o que não quer. Ele resolve mais rápido, porque ele não escolhe. E o primeiro que acha, compra. Segundo um estudo do Programa de Administração de Varejo da USP, essa diferença existe sim e é grande. Mas por que as mulheres compram mais? Na medida que elas não precisam mais pedir licença ao marido para poder ganhar algum dinheirinho a mais que ela possa investir em alguma coisa que pareça interessante e importante só ela, né? Ela pode decidir sozinha. Na televisão mundial, você vai perceber que, em primeiro lugar, vem as mulheres, em segundo lugar, vem as crianças, em terceiro lugar, vem os cachorros e, por último, sinto muito, vem os homens. Cachorros na frente dos homens? Cachorro hoje em dia é membro da família. Hoje existe muito mais comida especial para cachorro do que para homem. Enquanto isso, é das mulheres a palavra final do que os homens devem ou não comprar. Roupa para ele, eu que compro. As mulheres são fundamentais. Elas decidem tudo. Desde a cor do carro do marido até o que as crianças vão comer. Às vezes até no mercado, às vezes eu sou até um pouquinho mais chato, mas ela acaba fazendo a vontade dela, né? Não tem jeito. Na hora do que ele quer, ele tem que olhar e esperar a minha reação para ver se está agradando ou não. A pesquisa diz: as mulheres permanecem mais tempo nas lojas. No supermercado, por exemplo, elas costumam ficar quase 15 minutos a mais do que os homens. Porque a gente é mais minuciosa, a gente gosta de entrar nas lojas, comparar preço. O homem não, o homem quer ser mais objetivo. Mais rápido, não é mais? Depois de uma hora já fala assim, tá na hora. Segundo o estudo da USP, as mulheres são mais organizadas e fazem listas de compras antes de sair de casa. Sempre faço lista, sempre tento organizar para não levar nada além do que necessita.
Esqueço sempre alguma coisa se eu não trago a lista, né? Novidades? As mulheres adoram. Eu gostaria de ficar um dia inteiro, né? Num shopping, no mercado, mesmo que não fosse para comprar nada. Só para olhar. Eu gosto de fuxicar, gosto de ver tudo que tem na loja. Enfim, acho que vale a pena. Às vezes lá atrás tem alguma coisa bem interessante, né? E na hora de encarar a fila, a pesquisa comprova que as mulheres são mais pacientes do que os homens. Ela tem mais paciência. Em geral, não só pra fila, mas pra ficar andando no mercado também. Antes da compra, tocar no produto é mais importante para os homens. Para as mulheres, o visual e o cheiro contam mais. Sempre mais nas frutas. As outras coisas não tocam muito, não. Corte é super importante. Aí a gente bota na frente pra ver se vai ficar bonito na gente. Eu acho que a função da mulher é muito importante. Ela é uma influenciadora muito forte desse tipo de decisão dentro da compra de casa e alguns vários aspectos do produto são muito importantes para ela. A organização da produção se dá em função das decisões que ela toma na hora de comprar ou de não comprar determinado tipo de coisas, produtos, etc. Né? Isso dá um poder enorme. A festa de casamento. A lembrança. Os noivos e o bolo de casamento. Hora de cortar o bolo. Não é um bolo qualquer. É mais do que um bolo, é uma tradição de família. Então você vai guardar um pedaço. Eu não, minha mãe. A tradição é guardar o bolo quanto tempo? É guardar 1 ano. A senhora comeu um pedaço 1 ano depois do casamento? Depois. Primeiro você. Aí eu? Aê! É bom, Maurício, é bom? Estamos em Pernambuco, na capital, Recife. Vamos então visitar um casal que vai completar 1 ano da grande festa do casamento. Que teve, claro, o bolo que é uma tradição por aqui. E quando chegamos na cozinha, nossa! Guardaram um bolo inteiro, não é possível. A tradição é guardar o bolo para comer 1 ano após. Só que minha mãe, um pouquinho exagerada, guardou 25 pedaços de bolo e cada pedaço desse tem uma mensagem pra gente ler todo ano, todo aniversário de casamento. A gente vai dividir talvez aí os 25 pedaços em mais 25 para ficar 50. Temos que no mínimo ficar 25 anos casados. As irmãs Jane e Eliane Asfora é que levam adiante a tradição da família das boleiras. O bolo que dura vários anos. Um dos últimos bolos que a gente fez tinha 130 quilos. Bolo para 3.000 pessoas. Vamos começar. Manteiga no fundo da batedeira. Depois, açúcar, aos poucos. Misturando. Esse açúcar vai ficar bem misturado à manteiga. Quando ele estiver bem misturado, nós vamos acrescentar os ovos. O bolo leva muitos ovos. Ficou bem misturado aqui ovos com a manteiga e o açúcar, que já estava bem cremoso. E aí a gente desliga a batedeira um pouco e vai botando a farinha aos poucos. Agora eu vou botar o chocolate simultaneamente, a farinha e o chocolate. Um pouquinho de cada um? Um pouquinho de cada um. Eu tô vendo que tá tomando conta da mistura toda hora. Põe um pouquinho mais do chocolate, um pouquinho mais da farinha, põe a mexa e tal. E isso não tá na receita. É justamente isso aí, o pulo do gato. Agora, a ameixa preta, sem caroço, cozida e passada no liquidificador. Mistura bem a ameixa. Na sequência, o vinho tinto misturado com licor. Agora temos a fruta cristalizada, que a gente vai colocando bem devagar, para não grudar. Por fim, as passas sem semente, também devagarinho. E está pronta a massa do bolo de noiva, que dura. Agora passa a manteiga na forma. O segredo é não botar muita manteiga, nem também pouca manteiga. Depois, papel impermeável no fundo da forma. Passa manteiga no papel também, para não grudar nem queimar. E vai para o forno pré-aquecido, mais ou menos 2 horas. E então... Depois que o bolo sai do forno, a gente espera de um dia para o outro para poder completar. Para poder sentar os bolos na bandeja. Ah, o bolo tem que sentar? Tem que sentar. Olha, até amanhã, hein? Começa a confeitar o bolo. Olha o papel que vocês viram a gente colocando. Tem algum truque especial para esse bolo durar muito tempo?
Não. Eu tenho a impressão que o vinho é que faz conservar. Alberico e Carme vão completar 25 anos de casados. Em 1978, ela não revelou ao futuro marido a tradição do bolo. Só depois que eu fiquei sabendo que guardava. Aí o senhor pegou essa mulher embrulhando o bolo, guardando na geladeira e achou que era o quê? Não, eu preferi o seguinte, ficar com ela, conviver e deixar somente o bolo na geladeira. Guardadinha no congelador, aí está ela, a última das 25 fatias do bolo de casamento. É uma preciosidade, por isso que está tão bem embalado. Vale mais que ouro pra gente, né? Mesmo assim, fazem questão que prove um pedacinho. E está ótimo! E se eu me apaixonar por ela por causa do bolo, hein? Será que não tem esse efeito? Pode, é difícil, porque ela já ficou apaixonada. Não se esqueça, a receita do bolo, que dura quase um casamento, está no site do Fantástico, www.globo.com/fantástico. Tudo que foi notícia no Brasil e no mundo nos últimos 30 anos passou aqui, na tela do Fantástico. Em breve, esses domingos inesquecíveis poderão ser seus. Aguarde. Domingo passado, uma menina pobre de Porto Alegre conquistou para o Brasil a primeira medalha de ouro num campeonato mundial de ginástica. Mais que a medalha de ouro, Daiane conseguiu executar um salto incrível e inédito, zombando das leis da física. Em mais de um século de competições de ginástica, nunca uma mulher tinha feito isso que você vai rever agora. Acompanhe esta animação gráfica para entender. Aqui começa o movimento inédito. Daiane dá uma meia volta, gira sobre o próprio corpo e fica de frente. Ainda no ar, dá 2 mortais carpados, isto é, com o corpo nesta posição, formando um ângulo de 90 graus. E só então aterrissa. Uma explicação de 20 segundos para um movimento que durou, na realidade, só 1 segundo e 2 décimos. Mas que valeu uma igualmente inédita medalha de ouro para o Brasil. A pergunta que não quer calar. Afinal, por que essa acrobacia é tão difícil? Porque girar carpado é mais difícil, é muito mais difícil. A chegada no solo é muito mais perigosa. Isso explica porque Daiane perdeu ligeiramente o passo no finalzinho. Algo totalmente perdoável frente ao tamanho de seu feito. Mostramos a imagem para o físico Marco Moricone, da Universidade Federal do Rio. Ele ficou de queixo caído. Se você contasse para um físico o que a Daiane fez, ele provavelmente ia falar, deixa eu ver se é verdade, porque eu não estou acreditando direito que seja possível fazer uma coisa dessa. Parece quase que desafia as leis da física. Parece, mas não desafia nada. E o que as leis da física têm a dizer? Bom, ela sobe a 20 km por hora, basicamente. O umbigo dela está mais ou menos a 2,20 metros. Não dá para estimar direito, mas vendo pelo vídeo, mas é bem considerável a altura. E aqui no final, o impacto por um tempo muito curto, que a perna sustenta, ao redor de 200 quilos, 5 a 6 vezes o peso dela. Ou seja, quando chega ao chão por uma fração de segundo, Daiane fica com o peso de um lutador de sumô. Isso explica porque os joelhos da campeã são tão exigidos. Ela chegou a ser operada há pouco mais de um mês. As pernas de Daiane, aliás, são o que ela tem de mais especial. Ela realmente tem uma força na perna escandalosa. E não tem tanta gente no mundo que tenha tanta força na perna, tanta potência. Será que é esse mesmo o segredo da gauchinha? Tem mesmo muita força nas pernas? Acho que sim. Não tanto, mas eu acho que sim. Tem várias pessoas que têm esse dom de ter força e na hora H desanima por alguma coisa, por algum motivo, tá um pouquinho mais difícil. Eu acho que foi, assim, muita garra da gente. Uma coisa é certa,
Na próxima Olimpíada, ano que vem em Atenas, Daiane dos Santos é a adversária a ser batida. Prova disso são os cumprimentos que ela recebeu ao terminar a série vitoriosa domingo passado. Até a técnica da equipe russa veio dar os parabéns. Ela merece. No movimento de 1 segundo e 2 décimos, escreveu uma nova página na história da ginástica e do esporte brasileiro. O primeiro tempo dos gols começa por Salvador, cruzamento de Possato e cabeçada de Valdomiro. Bahia 1, Paraná 0. Valdomiro derruba Caio na área. Reinaldo cobra o pênalti e empata. Danilo bate falta. Acioli completa de cabeça. Bahia 2-1. E olha o Danilo de novo. Ele cruza para Jean Carlos livre. Marcar o terceiro do Bahia. Marcelo Nicasso sofre pênalti de Ageu. Lino cobra e faz 4-1 Bahia. Valentim cruza. E Vandinho diminui, 4-2. O Bahia sobe 2 posições na tabela. O Paraná perde uma. O São Caetano recebe o Vasco. Ângelo lança. E Marcinho chuta debaixo das pernas de Fábio. 1-0. O São Caetano fica uma posição acima. O Vasco uma para baixo. Daqui a pouco o clássico Flamengo e Corinthians. O que passa na cabeça de uma pessoa que tem mania de limpeza, que lava as mãos 22 vezes em meia hora? Quem é normal? Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Durante todo esse mês de aniversário, convocamos os trintões que nasceram no mesmo dia do Fantástico para mandar uma foto pra gente. Recebemos quase 150 fotos de todo o Brasil. Se você quiser conferir quem entrou na galeria dos trintões do Fantástico, veja no nosso site www.globo.com/fantástico. Exclusivo. Novas evidências põem em dúvida a prisão do único suspeito detido até agora pelo assassinato do empresário José Nelson Quincariol há 2 semanas. O Fantástico teve acesso aos primeiros resultados da perícia no local do assassinato do empresário José Nelson Quincariol em Itu, interior de São Paulo. Nenhuma das impressões digitais encontradas coincide com as do único suspeito preso até agora. Mesmo assim, uma testemunha do crime reafirma que o acusado é, de fato, um dos assassinos. Não tenho por que eu falar não, voltar atrás, falar não, me desculpa, eu errei. É mesmo que eu bati o olho que dei na fase do olho dele, sim, 3 meses atrás mesmo. Em frente ao orelhão. Pela sua observação dos dois rapazes, eles tentariam assaltar ou matar seu Nelson há 3 meses atrás? Há 3 meses atrás. Os policiais anunciam mais uma novidade na investigação. Já identificaram um segundo suspeito. É um jovem envolvido com o tráfico de drogas em Itu. A Polícia Federal do Rio decide abrir inquérito para apurar uma denúncia de maus tratos dentro do presídio Ari Franco. Um comerciante chinês, preso com $30 mil, entrou em coma com sinais de espancamento. Hoje, ele se submeteu a mais uma cirurgia. Nesta foto, o comerciante chinês naturalizado brasileiro aparece com a mulher e um dos filhos, que hoje tem 13 anos. Sham King Shang continua internado em coma num hospital público do Rio. Hoje ele foi submetido à 2ª cirurgia no cérebro desde a internação na noite de quarta-feira. Parentes e amigos fizeram um novo protesto, também silencioso, como o de ontem. A família decidiu levar o caso ao Ministério Público. Hoje eles conseguiram entrar no hospital e ver o comerciante no CTI. Ele está com corte na cabeça, com a cabeça inchada de um lado,
com o olho roxo, o rosto tá bem inchado, como se fosse uma bola de futebol. De um lado só, ninguém consegue se flagelar desse jeito, batendo em algum armário, batendo em alguma coisa. A versão de que ele teria se ferido sozinho durante um surto foi dada pelo diretor do presídio, Major Luiz Gustavo Matias. O comerciante foi preso depois de tentar embarcar no aeroporto internacional com $30 mil que não tinham sido declarados. Segundo a família, Sham Shang tinha vendido uma pastelaria no Rio e levaria o dinheiro para a mulher que mora nos Estados Unidos. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária. O secretário nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, determinou que a Polícia Federal também abra o inquérito e solicitou que sejam feitas novas perícias. Houve domingos que alegraram o Brasil inteiro. Houve domingos que encheram todos nós de tristeza. Houve domingos que despertaram emoções eletrizantes. Esses domingos inesquecíveis do Fantástico em breve poderão ser seus. Aguarde. Os gols do Fantástico voltam em Campinas. Sandro Gaúcho ajeita para Felipe marcar. Figueirense 1, Ponte Preta 0. Cruzamento de Vaguinho, cabeçada de Rirena. 1-1, placar final. A Ponte Preta permanece em 19º. O Figueirense também fica parado. Em Caxias do Sul, o goleiro Márcio do Juventude não segura a falta batida por Gil Baiano e Dimba aproveita. 21º gol do artilheiro do campeonato que se machuca logo depois, deve ficar um mês sem jogar. Grafite dribla Índio e deixa Vando livre para fazer 2-0. O Goiás ganha 3 posições e o Juventude cai para 22º. No clássico, Flamengo e Corinthians, Igor faz o cruzamento e Jean completa de cabeça, 1-0. O time do Rio sobe 4 posições, o Corinthians desce uma. Daqui a pouco mais gol. E o atletismo do Brasil conquistou hoje a única medalha do país no Campeonato Mundial disputado na França. Foi na prova do revezamento 4x100. A equipe formada por Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingos e Carlos Roberto Souza correu na raia 4 e completou a prova em terceiro, ficando com o bronze. Numa chegada espetacular, os americanos venceram os britânicos por 0,02 de segundo. No Rio, teve vitória brasileira na meia maratona. Marisete de Paula Rezende ganhou a prova feminina. No masculino, o queniano Felipe Rugu se tornou bicampeão da meia maratona. O brasileiro William Amorim ficou em segundo. Lavar as mãos uma vez, 2, 10, 20, em poucos minutos. Como explicar essa obsessão, essa mania de limpeza? Você gosta de se sentir limpo, das coisas arrumadas? Vira e mexe precisa checar se trancou todas as portas de casa? Tem algum tipo de mania secreta? Cuidado! Hábitos que parecem ser inocentes podem ser indícios de um transtorno mental. Hoje vamos falar do transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. Um distúrbio do comportamento que faz com que a pessoa fique escrava de manias e rituais que são repetidos à exaustão. Quando eu paro no sinal, viro e fico de olho no meu filho o tempo todo, com medo de sequestro. Só olho pra frente depois que o carro já está em movimento. Só assim eu sei que o bebê está seguro. Se alguém pegasse uma carona rápida com Stephanie, diria apenas que ela é daquelas mães super protetoras. Mas dentro de casa, o comportamento desta jovem é assustador. Minha armadilha é assim. Eu coloco essa fita de vídeo inclinada na porta do quarto. Depois eu deixo essa caneta alinhada a este retângulo verde. A ponta do guardanapo fica alinhada ao canto da parede. Stephanie tem medo de que alguém sequestre o filho Jake. Mesmo com as portas trancadas e o alarme ligado,
Com a armadilha, ela acha que vai descobrir se alguém tentou levar seu bebê. É tão ridículo. Stephanie sofre de transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido pela sigla TOC. Em casos como o dela, o pavor de contaminação é constante. Meu filho tem que ficar na minha frente o tempo todo. Só assim eu tenho certeza de que ninguém trombou ou cuspiu nele. Ou sei lá, injetou alguma coisa no meu bebê. Às vezes ando em círculos para checar se não tem ninguém me seguindo. Encostar num estranho, então, pode ser mortal. Você pensa em todas as hipóteses possíveis. Se alguém esbarra em mim, pode ser sem querer, mas pode ser de propósito. A pessoa pode ter AIDS ou outra doença infecciosa, um corte no dedo. Eu poderia ter um corte no dedo. Os dois cortes poderiam se tocar. Dá pra ficar horas pensando nisso. O transtorno obsessivo-compulsivo de Stephanie piorou drasticamente depois que Jake nasceu. Para dominar o medo de contaminar o filho, ela precisa repetir rituais compulsivos que chegam a ser dolorosos. Em meia hora, por exemplo, lavou as mãos 22 vezes. O processo de lavagem é bem minucioso, feito 3 vezes seguidas. Primeiro esfrego as mãos com bastante espuma. Começo com a unha do polegar esquerdo, depois vou para o direito, depois para todos os outros. Mas isso só tira a primeira camada de contaminação. Para limpar mesmo, preciso repetir tudo mais 2 vezes. A última é mais difícil, porque é com água bem quente. Mesmo quando queima, eu fico lá um pouco mais para me sentir bem. Enxugo as mãos com toalha de papel e tenho que tomar cuidado na hora de jogar o papel fora. Se tocar no cesto, começo tudo de novo. A pele fica toda esfolada. Às vezes não consigo nem dobrar os dedos, senão eles sangram. No cérebro de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, um circuito que todos nós temos, que começa aqui na frente, no córtex órbito frontal, e se comunica com uma região de dentro do cérebro, os núcleos da base, passa a funcionar de uma maneira anormal. É como se fosse um curto-circuito. A parte frontal registra, por exemplo, que algo está sujo e manda uma mensagem para outra região do cérebro que aciona o impulso de limpar. Numa pessoa normal, a mensagem fica por isso mesmo e aí você segue com outros pensamentos. Mas uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, a mensagem se repete sem parar. Não vai ver entre tem algo errado e faça alguma coisa. É sempre uma escravidão. Você vive numa escravidão que você até se acostuma, mas é que é super estressante, cansativo e triste. Durante 16 anos, Verônica, que é administradora de empresas, aprendeu a se conformar com a sensação de se sentir suja. Começou uma mania exagerada de limpeza, usando muito álcool, desinfetante. Eu cheguei no nível de usar, às vezes, 8 litros de álcool por dia. Eu voltei no dia seguinte, num cinema que eu tinha ido, alguma coisa, porque eu falei, nossa, eu não limpei aquilo tá sujo. Então, lógico que eu achava que era uma coisa completamente doida. Mas assim, se eu não fizesse aquele ritual, eu acho que eu morria. Já a terapeuta de Stephanie reconhece que o caso é complexo. Uma combinação de obsessões e compulsões. Ela tem um pouco de tudo, medo de perigo, de contaminação, cumpre rituais de checagem de segurança e até rituais de simetria sem propósito. Eu peguei implicância a letra S. Então assim, eu não comia, bebia nada, por exemplo, não comia lasanha, não podia comer limão, não comia nada que fosse light. Tive que parar de trabalhar, porque não tinha como continuar a trabalhar com tudo aquilo. E eu me isolei mesmo, ficava até com dó da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, porque eles saíam e eles ficavam expostos àquela pessoa toda estranha. Stephanie decidiu se tratar porque percebeu que o maior perigo para o filho é justamente ela. Quando Jake tinha 1 ano de idade, eu o peguei brincando com um sabonete, fingindo esfregar as mãos. Foi aí que me toquei do que estava fazendo com meu filho. Um bebê não pode brincar de lavar as mãos. Foi o que me fez procurar ajuda. Domingo que vem, o desafio de Stephanie. Você vai acompanhar o momento mais difícil da terapia contra o TOC. Enfrentar o pavor da contaminação.
Tem um mês e meio eu já comecei a notar melhor as grandes. Consegui lavar a louça hoje. Eu fiquei 3 horas para lavar um prato. Parece uma cena comum, 2 homens numa bicicleta. Mas há apenas 4 meses, o ciclista da frente era totalmente cego. É a primeira vez que o americano Michael May anda no banco da frente. Eu fico vibrando, fico nervoso. Michael ficou cego aos 3 anos de idade por causa de um acidente de carro. Estas são imagens dele há 2 anos, numa reportagem da TV sobre tecnologias de ajuda a cegos. Agora, aos 43 anos, Michael está de volta à mesma rua. Ele diz que consegue ver o letreiro e que com uma lente de aumento conseguiria ler. 3 meses atrás, Michael foi submetido a um transplante de células-tronco no olho direito, na Universidade da Califórnia. Elas foram retiradas dos olhos de doadores saudáveis. Presentes principalmente nos embriões e na medula óssea, as células-tronco têm a capacidade de gerar novas células e originar todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Aos poucos, Michael está recuperando a visão. Estou quase conseguindo ler o que está na tela. Ele ainda precisa tocar muitos objetos para entender do que se trata. Recentemente, ao passear de carro, ele confundiu as árvores com o muro de um condomínio. Segundo os médicos, como ficou cego ainda criança, seu cérebro também precisa aprender a ver. Por isso, Michael ainda usa bengala. Por enquanto, ele consegue identificar 25% dos objetos comuns. Mas, para quem não via absolutamente nada, é um avanço extraordinário. Michael é casado e tem 2 filhos. Recentemente, deu entrevista à rede de TV americana CNN ao lado da esposa. O casal falou sobre as mudanças na vida da família. Agora, o simples prazer de brincar com uma bola é uma emoção para todos. Eu imaginava como seria um pôr do sol, mas enxergar as sutilezas, as variações, eu nem consigo expressar em palavras. Pesquisa surpreende e mostra que brasileiro estressado quer fazer mais amor. Você vai ver daqui a pouquinho, aqui no Fantástico. De achar o bendito do pivô. Ei, já deve ter entrado pelo cano, viu? Quem entrou pelo cano fui eu. Como é que eu vou ficar sem pivô? É complicado ficar sem pivô. Você pode ficar sem um armador, escondido lá atrás, sem um lateral, mas um pivô você tem que improvisar, colocar um lateral maior. Improvisa. Mas a minha boca não é uma quadra de basquete, né, Marcelo? Eu não posso ficar deslocando um dente pro lugar do outro. Então, o jeito é substituir por outro pivô. É isso aí, o pivô teria que ser substituído. Mas como essa história foi há 20 anos atrás, o procedimento demorava um pouco mais. Hoje em dia, de um dia para o outro, ela teria o dente. Mas eu não posso esperar 20 anos pelo avanço da odontologia. O casamento é hoje. Sim. Só uma coisa a fazer. Mas o que você vai fazer? Eu não vou no casamento. Mas como não vai no casamento? Você é mãe, você não pode faltar no casamento. Você quer que eu vá assim no casamento da minha filha, Bandela? Pra virar matéria do Fantástico? Recomeça neste domingo a Guerra nas Malvinas. Está de volta o ritmo da moda 22 anos atrás, o Twist. O primeiro encontro de uma mulher de 101 anos com o filho da trineta dela. Shirley MacLaine, o balé da ginástica. Exclusivo, o nascimento dos primeiros gêmeos de proveta. Oswaldinho, assim falou Zaratustra. Ela foi abandonada pelo noivo na véspera do casamento. Por causa disso, vai receber uma pensão dele durante os próximos 10 anos. E mais, a incrível mulher que foi ao casamento da filha sem o dente da frente. Essa noite no Fantástico. Não. Se um dia eu aparecer no Fantástico, eu quero aparecer com todos os dentes. Aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que tinha um dente que ela tinha tirado fazia uns 3, 4 dias. Ela tinha me falado que ela tinha tirado, que ela ia guardar o pivô porque tinha pino de ouro. Ela me liga no dia do casamento da filha apavorada. Nairo que desceu o dente. Você
ainda tem aquele pivô guardado? Claro que eu tenho, Marisa. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? Pois eu sei, Nair, eu vou precisar. Você me empresta o teu dente, Nair? Ela falou o quê? Quê? Você tá louca? Como é que eu vou te emprestar um dente? É um caso de vida ou morte, amiga. Eu não posso ficar de boca fechada no casamento da minha filha. E se eu abrir a boca, todo mundo vai rir da minha cara, Nair. Só o seu pivô pode me salvar, Nair. E chorando, isso aos prantos, né? Aí ela falou... Calma, Marisa. Tudo bem, pode vir aqui buscar. Jesus! Anaí, vai de verdade. O pivô. Ai, que bom, bem. Que bom que arranjou o dente. Agora só precisamos pensar onde é que a gente vai arranjar um dentista em pleno domingo. Vamos ver. Achei um que estava de plantão. Aí ele falou... Eu já disse, eu não posso colocar um pivô na senhora assim, de imediato. Não. O senhor não entendeu. Eu trouxe o pivô de uma amiga minha. O senhor só tem que colocar aqui. Seu caso não é de odontologia, é de psiquiatria. A senhora é louca, como é que eu vou colocar um dente de outra pessoa na senhora? De preferência rápido, porque minha filha casa hoje. Mas é o seguinte, eu já vou avisando a senhora que a possibilidade disso dar certo é de 1 em 1 milhão. Tá? Entrou direitinho, como se tivesse feito pra mim. Aí foi só risada. Eu nem acredito que deu tudo certo. Quando chegou na festa, minha amiga brincava, falava assim... Olha só que sorriso lindo. Ai, são teus olhos. Meus olhos não, é o meu pivô. Agora o seu dente vai beijar o meu marido. Olha só. Eu beijar o meu marido, você está beijando o dente da Nair. Você gostou de beijar o dente da Nair. Sabe que seu beijo ficou até mais gostoso com esse dente? Olha, safado! Você não brinca comigo, porque se um pivô eu arranjei num domingo, o marido novo vai ter moleza. Olha lá, Oh, Marisa, isso é muito engraçado. Um beijão pra você. E eu fiquei com esse dente ainda 2 anos, que aí não descolava mais o dente. Hoje o Retrato Falado contou a história da Marisa. A próxima pode ser a sua. Escreve pra gente. O terceiro tempo dos gols começa com Coritiba e Atlético Mineiro. Juninho chuta, a bola bate em Udivan e Reginaldo Nascimento e entra. 1-0 para o Atlético. Edu Salles manda a bola na cabeça de Marcel, que empata. E a dupla funciona novamente. Edu Salles para Marcel. E é Coritiba 2-1. Pênalti de Reginaldo Nascimento em Cicinho. Lúcio Flávio cobra e empata 2-2. O Coritiba continua em 4º lugar e o Atlético Mineiro desce de 6º para 8º. Em Criciúma, de Jair cruza, a defesa do Atlético não consegue afastar. E Léo Mineiro marca. Criciúma 1, Atlético Paranaense 0. Kleber lança de Jair. Ele arranca, entra na área e chuta na saída do goleiro. 2-0 é o placar do jogo. O time catarinense sobe uma posição e o Atlético desce uma. Vamos conferir o resultado da enquete sobre a fidelidade do brasileiro. Nós perguntamos quem trai mais, o homem ou a mulher. A maioria respondeu pelo telefone e pela internet que é o homem. Veja só o percentual. Na pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, entre 1.882 pessoas de todas as regiões do país, 6% dos entrevistados têm parceiro fixo e eventual ao mesmo tempo. Dentro desse universo, os homens são a maioria. 84,4% declararam que traem. Entre as mulheres, esse índice de infidelidade é de apenas 15,6%. Outro dado curioso da pesquisa, que você pode conferir no site do Fantástico, 40,6% dos que admitiram pular a cerca estão casados. Pior do que uma chuva capaz de alagar uma cidade inteira, só mesmo uma tempestade em que não cai uma única gota d'água do céu. Uma tempestade de areia.
maior perigo que um viajante pode enfrentar no deserto do Saara muitas vezes não é o calor. É um fenômeno capaz de esconder a luz do dia em questão de minutos. Uma tempestade de areia. É preciso tapar o rosto com um pano para não morrer sufocado. Em fevereiro de 1983, uma tempestade dessas tomou conta da cidade de Melbourne, na Austrália. A massa de areia invadiu a cidade pelo norte. Lentamente varreu Melbourne. A nuvem tinha 320 metros de espessura. Ao longo de uma hora, despejou 1.000 toneladas de areia sobre Melbourne. Até mesmo do espaço é possível ver nuvens de areia gigantescas sobre o deserto do Saara. Do espaço, satélites da NASA são capazes de ver outro tipo de tempestade. A cada segundo, cerca de 100 raios caem sobre a Terra. São 6.000 por minuto, mais de 8 milhões por dia. Para saber mais sobre esse fenômeno, nosso homem do tempo foi a Boston, nos Estados Unidos. O cientista Mike Alexander nos apresenta um aparelho chamado gerador Van der Graaf. É uma máquina de fazer raios capaz de liberar descargas de até 1,5 milhão de volts. Uma descarga dessas pode matar. Do lado de dentro da máquina, nosso homem do tempo estará seguro. Curiosamente, eles estão protegidos por causa do metal que cerca a máquina. O metal não atrai os raios, ao contrário do que muita gente acredita. É por isso que, se você estiver fora de casa durante uma tempestade elétrica, o lugar mais seguro para se esconder é dentro de um carro. Vamos à experiência. 3, 2, 1. Oh my God. O homem do tempo nos explica que um raio pode ter até 50 quilômetros de comprimento e atingir temperaturas 6 vezes mais altas que a do Sol. A possibilidade de ser atingido por um raio é mínima. Mesmo assim, cerca de 1.000 pessoas morrem vítimas de raios todos os anos. Oh my God. Thank God for that. Graças a Deus, acabou. Ao longo dos últimos meses, o Homem do Tempo nos explicou como ocorrem os mais variados fenômenos climáticos. Hoje, no último capítulo da nossa série, vamos conhecer uma máquina que está prevendo o futuro do planeta. Estamos no Havaí, no meio do Oceano Pacífico. Aqui, no alto dessa montanha, o ar é considerado o mais puro da Terra. Yes, this is it. A aparência não é das mais impressionantes, mas esta máquina é fundamental para a humanidade. Ela analisa amostras do ar que chega até aqui. Por ser tão puro, esse ar é ideal para dar pistas sobre as mudanças que estão ocorrendo na atmosfera. E as previsões não são nada boas. A máquina diz que o nosso planeta está esquentando. Ao longo dos últimos 100 anos, a queima indiscriminada de combustíveis fósseis provocou um aumento de 0,5 grau na temperatura média da Terra. É o famoso efeito estufa. No último século, emitimos mais gás carbônico do que nos 20 milhões de anos anteriores. Se nada for feito, o futuro da Terra está em risco. As calotas polares vão derreter lentamente, alagando cidades litorâneas. Nova York e seus quase 20 milhões de habitantes
estariam entre os mais atingidos. A ilha de Manhattan poderia ficar assim, dividida em duas pelas águas. Os americanos, não só os de Nova York, são os que mais precisam mudar seus hábitos. Afinal, trata-se de um país com 290 milhões de habitantes, menos de 5% da população mundial, mas que sozinho produz cerca de 1/4 de todas as emissões de poluentes da Terra. O nosso planeta ainda tem salvação, mas é preciso agir rápido. O Conselho de Governo do Iraque fez hoje uma homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto num atentado à sede da ONU em Bagdá. O presidente do Conselho disse que Sérgio representava os valores humanitários em seu verdadeiro sentido. E hoje também, milhares de iraquianos xiitas participaram do funeral do Ayatollah Mohammad Baqir al-Hakim, morto sexta-feira num atentado à bomba perto de uma mesquita em Najaf. O enterro dele vai ser simbólico porque o corpo não foi encontrado. Imagens que você não vai esquecer. Daqui a pouco, o funeral dos índios borouros, que não era filmado há 50 anos. Não vai dar pra perder. Já, aqui no Fantástico. Está de volta para comemorar os 30 anos do Fantástico, só que dessa vez, no lugar de adolescentes, a gente trouxe um pessoal mais de 30 anos, assim, para falar. Tem uma crise realmente aos 30? Você acha que tem? Nenhuma crise. É mito. É uma idade ótima, você está no meio do desenrolar da sua carreira, da sua vida pessoal. Eu estou super realizada com a minha idade, acho que eu aproveito melhor. É bom estar com 30 anos, mas só sempre rola aquele negócio, pô, até os 29 você não está com 20. 20. 28, 29. É interessante para os 30 anos, experiência da vida, entendeu? Você tem que pegar com os mais velhos, com seus pais, seus avós, parentes mais velhos. Finalmente você para ouvir os mais velhos, é isso? A gente se para. Aos 30 anos você já começa a medir, pensar, ponderar, né? Pensar melhor. Como responder, como resolver as coisas. Olha, eu acho engraçado que são verbos e palavras que a gente nem pensava em usar quando tinha 18. Experiência, ponderação, entende? Eu acho que tem um ditado que a gente ouviu isso, super caretão, que é, o nosso avô dizia isso, respeitem os mais velhos, assim, no sentido legal da coisa, sem ser careta. Existe uma frase que é conhecida que diz o seguinte: aos 18 anos, achava meu pai um idiota. Aos 30, eu vejo como ele amadureceu, como ele ficou mais inteligente esses anos todos. Que coisa, como meu pai melhorou esses anos todos, né? Mas é óbvio que é a gente que muda, na verdade, claro. E não dá esse crédito pro pai, é verdade. O que é comum a todas as pessoas que eu pude perceber é que os 30 anos é como se fosse um checkpoint. E o que eu acho de interessante aos 30 anos é que 80% que eu vislumbrei, projetei, não se concretizou. Mas eu com 30 continuo sonhando e projetando para frente as coisas. Quem queria ter 18 aqui hoje? De jeito nenhum. Sabendo que eu sei hoje, eu queria ter 18 anos eternamente. Só que eu sei que isso não vai acontecer, então eu me acho melhor hoje. Espera aí, a mulher de 30 anos tem a mesma capacidade de sedução que uma de 20? Então, quero até ver. Ela não tem aquele medo do corpo, ela se aceita.
claro que você dá uma melhoradinha, passa um creme anti-ruga, mas ela se assume mais e ela desenvolve mais a sexualidade dela. Isso assusta os homens? A mim não. Agora muitos assustam. Olha, os homens assustam sim. Assustam. Os homens também têm o poder de sedução, eles também estão mais maduros. De 30 anos, está realmente no ponto ideal para... Tá falando do coração aí? Conquistar. A minha namorada tem 30 anos e... Mulheres, vocês estão anotando aí? Vocês podem comprar esses caras depois. A expectativa da gente também muda. O que a gente espera da mulher não é mais uma menina de 20 anos, a maioria das vezes tem para oferecer, em termos de companheirismo, de estar junto, de correr atrás junto. Será que dos 20 aos 30 a gente faz aquela coisa que a gente tem tanto medo quando é adolescente? Amadurece? Você vai tendo uma experiência boa ou ruim, vai aprendendo e vai amadurecendo. Eu acho que quando tem 18 anos você sonha. Quando tem 30 você sonha e faz, e realiza. Que é o mais importante. Né? Você é mais com o pé no chão. Você já sabe que algumas coisas são bobagem. Então eu não vou para uma festa no meio da semana, ser às 4 horas da manhã e encher a cara, porque eu sei que isso é bobagem. Hoje, antes de sair, eu já penso no horário de voltar para casa. Eu sinto falta do pique de quando eu tinha 20, 18 anos. Eu discordo, porque com 30 anos, na verdade, você tem o mesmo pique. Que você quer ficar mais tempo com a família e com a namorada. Com 30 anos, você vai viver uma vida agitada, mas não tão agitada quanto os 18. Até porque você nem precisa de tanta agitação, não é isso que te satisfaz mais. Mudei. Agora, eu não sei se encaretei ou não. Eu sei que eu mudei e foi pra melhor. Encaretei. Não quer dizer que eu tô careta. Que eu tenha ficado careta. Porque eu acho que todo mundo aqui tá realizado com 30 porque viveu os 18. Que conselho vocês dariam pra alguém que tem 18 e fala assim, olha, pensa nos seus 30? Eu acho que vocês têm que viver a sua idade. Ela falou, viva a sua vida na sua idade. Agora corre atrás do que você quer. Não se mete com droga, não arruma filha antes da hora e sai errando. Quanto mais errar, melhor. Eu acho que é a época de arriscar, de tentar viver, de tentar correr atrás, olhar, e eu acho que a gente tem gás pra isso. Uns 30 anos, você tem a sensação de que você pode realizar muita coisa ainda. Não é fim de linha mesmo. Não é fim de linha, é início. É início. Trintão e vamos em frente nos 40. É hora dos grandes encontros pelos 30 anos do Fantástico. E hoje vamos reviver o sucesso do Rei. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. O Skank e Frejá se reúnem para cantar os tempos da Jovem Guarda. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quanto tempo eu vivi a procurar por você, meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar. Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Você pode até gostar de outro rapaz que lhe dê amor, carinho e muito mais. Porém, mais do que eu, ninguém vai dar. Até o infinito eu vou buscar. E então eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Toda a minha vida eu já te dei, agora já não sei o que vou fazer. Se te perder eu morrerei. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quanto tempo eu vivi a procurar por
até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar. Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Calçada da Fama, Ben Affleck, o homem mais sexy do mundo, fala ao Fantástico. Aos 30 anos, o californiano Ben Affleck é um dos atores mais quentes do cinema americano. Filho de mãe irlandesa e pai escocês, ele ficou famoso há 6 anos, quando ganhou o Oscar de melhor roteirista pelo trabalho a 4 mãos com um amigo, o ator Matt Damon, no filme O Gênio Indomável. Na entrevista ao Fantástico em Nova York, a primeira pergunta não podia deixar de ser: existe algum segredo para ser sexy? I don't have a secret. I don't know. Maybe that's the secret. Não tenho segredos. Acho que a gente tem que ser a gente mesmo. Ser sexy ou não, depende de quem está te olhando. It's in the eye of the beholder, I think. E você se acha bonito? Not really. I look like one of those like. Não me acho bonito, não. Acho que tenho a cara das estátuas da Ilha de Páscoa. Com a carreira em ascensão, ele embolsou o equivalente a 35 milhões de reais para fazer o filme O Demolidor. Logo no início da entrevista, o bonitão me faz uma pergunta inesperada. Sabe qual foi o melhor filme que eu vi nos últimos tempos? Foi o brasileiro, Cidade de Deus. Filme incrível, brilhante. A galera fugiu! Pega a galinha! Eleito o homem mais sexy do mundo por uma revista americana no final do ano passado, Ben Affleck já namorou Gwyneth Paltrow e foi a paixão não correspondida de Britney Spears. É o namorado atual da atriz e cantora Jennifer Lopez. O romance começou em dezembro de 2001, durante as filmagens de Gigli. O filme que estreou no início desse mês nos Estados Unidos é um fracasso, mas o casal é um sucesso na vida real. E o que todo mundo quer saber é quando será o casamento. Ainda não posso dizer, mas vai ser no futuro bem próximo. E brinca. Nós estávamos planejando casar no Rio de Janeiro, só que eu não posso dar detalhes, senão vai todo mundo aparecer lá. Em Hollywood, dizem que Jennifer Lopez conseguiu incluir 2 cláusulas inusitadas no acordo prenupcial. Multa de $5 milhões no caso de traição dele e a exigência de, no mínimo, 4 sessões de sexo por semana. Um apimentado jornal de fofocas, o National Enquirer, publicou reportagem contando detalhes de uma noitada de Ben Affleck. O galã teria traído Jennifer Lopez, não com uma, mas com um grupo de dançarinas de striptease. O jornal deu data e local, 17 de julho no Canadá. Depois disso, Jennifer Lopez foi vista sozinha numa boate em Los Angeles. A revista People, que elegeu Affleck o homem mais sexy de 2002, lança a pergunta: será que o casamento ainda está de pé? Outra revista, a US Weekly, garante que os dois ainda estão juntos e que Jennifer já encomendou até o vestido de noiva. Enquanto isso, o casal anuncia um novo projeto, a refilmagem do clássico Casablanca. Eles assumiriam os papéis que foram de Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. Será que vai dar certo? Ou melhor, será que eles vão estar juntos até lá? Exclusivo. As câmeras do Fantástico gravam as imagens de uma cerimônia indígena que desafia o tempo. É um ritual secreto e sagrado e que só foi filmado 2 vezes. A última delas, 50 anos atrás. Bakaru, Goya, Pari, Ilejani.
expressão de dor fúnebre mais forte que o mundo já viu. Em 1916, a Comissão Rondon registra as primeiras imagens do rito funerário Bororo. Já é o fim. Adeus, guerreiro valoroso da tribo dos Bororo. 1953. O antropólogo Darcy Ribeiro e o cinegrafista Heinz Fortmann documentam pela primeira vez o rito completo dos Bororo. E o homem é enterrado com um palmo de terra em cima do corpo. E diariamente as mulheres levam potes, levam água para jogar. A água na terra vai apodrecendo a carne se dissolve. Depois daquele período, os ossos são tirados e colocados em folhas e levados para lavar, até ficarem puros, uma água muito limpa. Esses ossos são levados para o Baíto, então, que é a casa dos homens, e toda a tribo está na casa dos homens, sentada, rezando. Cada osso é recamado com plumas e vira uma joia de plumas. São as últimas imagens da lavagem dos ossos. 2003. Aldeia Garças. Apenas 39 índios vivem nessa pequena aldeia. Ela nasceu como símbolo de resistência à missão dos padres salesianos que há 100 anos se aproximaram dos Bororo. A igreja é do seu tempo, de cada tempo, né? Então ela agia como agia toda a sociedade. Bororo morre, não vai pegar porque Bororo é gente, né? Não é bicho, não é pássaro, não é peixe. É pássaro, bicho que morre de qualquer jeito. Os Bororo somam atualmente 1.100 índios que vivem em 11 aldeias do Mato Grosso. Apenas 4 delas concentram a celebração do ritual fúnebre. Hoje, a aldeia Garça se prepara para os ritos finais do funeral do velho Maciel Paiuê Kudo. Em mais de 100 anos, ele é o primeiro morto da aldeia Meruri que terá um funeral tradicional. No centro da aldeia Garças fica o Baíto, a casa cerimonial. No pátio, as taquaras enfeitadas com penas indicam o local onde está enterrado o morto. O ritual é solene e tem a função de conduzir a alma do falecido até a aldeia dos mortos. Os homens cantam diante da sepultura. Mulheres e crianças participam da despedida. Mais tarde, as mulheres deixam o pátio da aldeia e vão se esconder dentro das casas. Não pode ver. Tem espírito. Por isso que não pode ver. Ouça, é esse barulho que anuncia a chegada dos espíritos. Escuta lá. Escutou? O som é um mistério que a tradição Bororo não permite que seja revelado. É o som das almas, né? É o som do Aide, é a reunião das almas. O Aide é um espírito que habita as profundezas das águas. É um segredo dos homens. Não pode ser visto pelas mulheres e crianças não iniciadas. O Aide seria quase como um guardião, entendeu? Para que os espíritos maus não cheguem. A chegada do Aide anuncia os momentos finais do funeral. A partir de agora, esses espíritos estarão presentes em todas as fases do ritual. Na manhã seguinte, a velha Mariona, a mulher do chefe cerimonial, prepara o urucum para a pintura do cesto, que será feita pelos homens dentro do baú. O lamento entoado pelo chefe do cerimonial anuncia a lavagem dos ossos.
Dentro da casa cerimonial, os homens começam a se despedir do morto. Para os Bororo, o funeral não é só um rito de passagem da aldeia dos vivos para a aldeia das almas, mas também do mundo da infância para o mundo dos homens. É a escola viva, onde os meninos vão aprender os cantos, as danças e conhecer os Aidi. Eles sentem medo, mas verão o espírito pela primeira vez. Terão o corpo coberto do mesmo barro das águas onde vivem os Aidi. E serão acompanhados de perto pelo índio que representa o morto no funeral, o Aroi Maivo. Para chegar à aldeia das almas, é preciso libertar o morto não só da carne, mas de todos os seus pertences, que serão queimados. Para que ele não tenha nada mais aqui, né, no mundo material. O teu nome não se pode pronunciar mais. Os índios passarão a noite acordados, tocando seus maracás e cantando à beira da cova. Os meninos iniciados também não podem dormir para que não sonhem com espíritos malignos. Amanhece. Os homens acendem uma fogueira e põem o crânio para secar. O ritual é cercado de cuidados e reverência. Os índios Bororo vivenciam a morte para reconstruir a vida. Ao receberem, durante o funeral, os adornos penianos, os meninos iniciados são reconhecidos como adultos, capazes de garantir a continuidade do grupo. Dentro do baíto, o crânio é preparado com urucum para depois receber as plumagens. A alma deve ganhar leveza para seguir seu caminho. As moradias das almas são feitas com penas de arara, tá? Que é a suprema beleza para eles. Então todo o rito fúnebre é para transformar, tá? O boé em Aroi. O boé é o índio Bororo, né? Em Aroi, que é a alma. Terezinha, a índia que foi escolhida para representar a mãe do morto e é chamada de mãe ritual, começa a arranhar a pele com força. Depois senta perto do cesto dos ossos e ali ficará durante horas. As mulheres se aproximam de Terezinha e também se cortam. É uma honra para a mulher Bororo ter na pele as marcas de muitos funerais. Chega o momento da despedida. Padre Uchoa, o salesiano que hoje respeita o ritual dos Bororo e é um dos grandes especialistas no funeral, também recebe das mãos dos índios o bacté, a esteirinha de palha contendo o crânio enfeitado. É a imagem da reconciliação. Os Bororo fazem o choro ritual, lágrimas abundantes, palavras pronunciadas rapidamente em tom alto e triste, gritos agudos. Nós estamos despedindo agora. É um vento bem frio que a gente chegando lá. Ele dá um arrepio na gente, então a gente percebe que ele está vindo aí. O chefe do cerimonial e xamã das almas toca o poari aroi, o instrumento que chama a alma do morto. Ela será chamada pela última vez. Receberá água, fumo e a companhia dos amigos para a última e grande jornada. Depois da despedida, todos dançam. Agora, o toque dos maracás e do tambor anuncia o momento da pintura dos ossos daquele que partiu. Ela é executada durante o Roia Curireu, ou Canto Grande, o maior e mais solene canto do funeral. O cesto com os ossos
segue para a casa do chefe cerimonial, onde passará a noite antes do sepultamento definitivo. Dentro da casa, a velha Mariona chora e consola o neto. Nosso filho, nós pensa tudo parente, pensa tudo burro, pensa tudo irmão, pensa tudo filho, assim que nós. Antigamente, o enterro definitivo era feito nas águas. As taquaras eram usadas para prender o cesto no fundo da Lagoa Sagrada, considerada a morada das almas. Hoje, as taquaras e o cesto dos ossos seguem de caminhão para o cemitério cristão da aldeia Meruri. Está acabando cada vez mais, né? E branco está entrando, então está quase cobrindo tudo, né? Uma missa católica foi incorporada ao ritual dos Bororo. O chefe espiritual da aldeia Garças ainda resiste a entrar na igreja, mas é chamado pelos outros índios. A nossa liturgia hoje vai ser na língua Bororo. Na igreja, um Cristo de cocar. Os índios aprenderam a rezar e a cantar músicas sacras. Mas o chefe cerimonial parece se sentir desconfortável. O cortejo segue pelas ruas de Meruri. O líder espiritual da aldeia Garças canta sozinho e desabafa. Por que eu sozinho aqui, na ilha aqui? Não é assim não. Será que não tem Bororo aqui? Por que eu cantei sozinho aqui? Esse santo está cheio de ritual de índio Bororo. Quem quiser pode ser assim. Quem não quiser vai morrer que nem pato no galinha lá da fora. Ali, diante dos padres, o velho índio faz um discurso em defesa da tradição dos Bororo. Esse vai acabando, tudo é riqueza. Não é do material do Bororo, o branco não é do Bororo. Em 100 anos de resistência, os Bororo da aldeia Garças conseguiram manter a essência do ritual. Mas hoje, o último ato do funeral é um ato católico. Como largado já. É isso. Assim que terminar o programa, você poderá conversar sobre esse e outros rituais indígenas com a jornalista Maria Luísa Silveira, consultora da Unesco junto à FUNAI. É só entrar no site do Fantástico. O endereço, você sabe, www.globo.com/fantástico. Tá bom, adivinhe quem vem para o próximo bloco? É ele, o Quen Quen. Você não pode perder. Já já aqui no Fantástico. Não tem uma velhinha de frente? Oferecimento Casas Bahia. O maior estoque tá nas Casas Bahia. Tá em casa. Agora é que são elas. Última semana. A emoção toma conta do casamento de Pedro e Sol. A senhorita aceita se casar com o senhor Pedro Brito Neves? Aceito. E surpresa é o que não vai faltar no batizado da filha de Tintim. Honório, você me dá a mão da Fátima em casamento? Nesta segunda, 6 da tarde. Agora é que são elas. Começou a promoção Feliz Foto Fuji. Para participar é simples. Revele um filme Fuji em uma loja Fujifilme participante. Escolha a sua foto mais alegre, mais feliz. Cole no verso a ficha de inscrição com seus dados e deposite na urna na própria loja. Se a sua foto for selecionada, você aparece no próximo comercial da Fuji, já imaginou? E até no Domingão do Faustão. E ainda ganha uma barra de ouro no valor de R$10 mil e um kit Fujifilme. Fotografe, revele, participe. Liquidação. Na Marabras eu vou correndo. Na Marabras tá mais barato. Na Marabras eu compro mais. Com
junto para a Copa Guanabara. Mesa retangular com tampo de granito e 4 cadeiras com assento almofadado em corino. De 27 por R$18 mensais. Bom, né? De 27 por R$18 mensais. Sem juros e com 2 anos de garantia. Liquidação Marabras, esse o menor ninguém faz. Sabe qual foi a fórmula perfeita para dar a você um grande plano de saúde? Juntamos a força e inovação da Dix, mais a tradição e a segurança da Amico. Resultado? Dix Amico, um plano de saúde que já nasceu grande. Tão grande que já são mais de 600 mil clientes. Mais tranquilos e mais seguros. Ligue agora e venha você também para Dix Amico. Dix Amico, o plano de saúde que já nasceu grande. Consulte seu corretor ou ligue 0800 770 5422. Sabe por que o cartão C&A é grátis e você pode pagar suas compras em até 5 vezes sem entrada e sem juros? A C&A é doida demais. A C&A consegue te entregar o cartão na hora. Pra você já sair comprando, e sabe por quê? A C&A é muito doida. Doido mesmo é quem não comprar essa semana camisetas infantis a R$5,90 cada. A C&A é doida demais. Abuse do crédito fácil, use o cartão C&A. O que eu faria com os quilinhos a menos? Iria às compras, agora. Usaria de novo a minha roupa preferida. Usaria um biquíni, saias, fendas, decotes. De blusa cinza ia ser bom. E você? O que faria com alguns quilos a menos? Uma segunda lua de mel. Fale com seu médico. A Roche criou um medicamento que elimina 30% da gordura dos alimentos. Paulinho, levanta, filho, tá na hora. Paulinho. Filho. Todo dia de manhã, minha mãe me acorda cedo para ir pra escola. Mas quando chega o fim de semana... Pai, acorda. Agora, as escolas estaduais passam a abrir também no fim de semana. É o programa Escola da Família, uma iniciativa do governo do estado que vai beneficiar toda a comunidade. Vai ter cultura, lazer e muito esporte. Mais segurança para os filhos e mais tranquilidade para os pais também. A minha mãe participa aqui de artesanato, pintura, todo mundo vem pra cá. 25 mil universitários trabalham na Escola da Família, recebendo uma bolsa auxílio para estudar de graça em suas faculdades. O programa conta ainda com milhares de educadores voluntários. E você pode ser um deles. Pode contar comigo. Estando aqui, eu sei que meu filho tá longe da rua, em boa companhia. Escola da Família. O melhor programa do fim de semana. Governo do Estado de São Paulo. Pão de Açúcar apresenta O Mágico de Oz, a superprodução da Broadway. E o cartão Pão de Açúcar Mais tem uma grande surpresa. Ingressos grátis e descontos no teatro para você. O Mágico de Oz, do Pão de Açúcar para você. Nesta terça, tá pintando uma superprodução do Caceta. Que diabo de filme que é esse? E os presos mais pirados do planeta vão virar coisa de cinema. Você é o ator principal, hein? O protagonista. Nesta terça, depois de Mulheres Apaixonadas, Caceta e Planeta, urgente. Fantástico é aquela realidade que gostaríamos de viver, mas nos parece tão distante e absurda e inatingível que não a consideramos realidade, e sim fantasia. O fantástico é o real, enquanto a nossa realidade acaba parecendo fantástico.